Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E para você que está em dúvida se vai seguir ou não vai seguir, dá aquele like de confiança. Entra aí, acessa que você vai te ajudar muito na sua jornada, na sua caminhada. E hoje já 2026 já começou com um programa. A gente gravou até ontem, vai estar saindo hoje, até hoje. Hoje aqui é terça-feira, a gente faz a gravação e esse ano ficou estipulado que a gente vai fazer programas ao vivo. Então, para você que está querendo programa ao vivo, está fazendo perguntas aí, o Ragnar vai estar trazendo para nossas perguntas e vai estar sanando, tirando com os nossos convidados, tá? Essa é uma das jogadas que vai ser mudado esse ano aqui no TiarajuCast. Mas deixa eu lhe apresentar. Hoje a gente está com a Dona Cândida. A Dona Cândida é terapeuta, é uma mulher de Deus que a gente olha assim e vê. Tem pessoas que vêm e vai na nossa vida e tem outras que mexem bastante com o interior, e a Dona Cândida foi uma que lembra um pouco a minha mãe. Até hoje eu cheguei e falei isso para ela, lembra um pouco, mas a gente se aproximou bem e a gente está caminhando junto, e a Dona Cândida está fazendo trabalho aqui no Tiaraju Estúdio. Então eu vou pedir para se apresentar um pouquinho, Dona Cândida. Olá, tudo bem? Eu sou a Cândida, eu sou terapeuta, eu sou mãe. Eu sou uma mulher que ama a vida, amo ver as pessoas sendo transformadas, principalmente através do meu trabalho. É isso que eu vejo, pessoas sendo transformadas, mudadas, pensamento, visão, crescimento, e isso é muito lindo. E a Cândida ama caminhar, passear, a Cândida ama viajar, e esse é um momento que eu estou em crescimento profissional e por essa razão hoje eu estou aqui trazendo um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho daquilo que nós fazemos em sala. Muito bom, Dona Cândida. A gente vai estar entendendo um pouquinho por que a terapeuta está aqui no TiarajuCast, se o TiarajuCast é formado para empresários, né? O nosso público é para empresários, é para o pessoal que está trabalhando com empresa. E por que a Dona Cândida está aqui? É simples, meu querido. CPF forte, CNPJ forte. Tá? Às vezes o pessoal chega e diz assim, tudo que houve em casa, que brigando com a mulher em casa, não sei o que, chega aqui, não tem resultado, ou eu fico de cabeça baixa aqui, eu não resolvo o que eu tenho que resolver, e aí depois vai entender, tá tudo ligado um com o outro. E aí, quando fala disso, Dona Cândida, de estar ligado um com o outro, a gente vai estar falando então um pouquinho porque a experiência da criança lá, a criança, né, se formando da infância, molda a nossa vida adulta. Que relação tem a ver? Às vezes assim, será que eu me esqueci? Até onde que eu me esqueci disso? E quais traumas, né, dificuldades ou felicidades vai moldando para a nossa vida adulta? Vamos começar já pesadão, Dona Cândida, já com essa pergunta forte. E é muito forte mesmo, porque tudo inicia na infância. Tudo inicia, na verdade, no ventre. Se a gestação foi uma gestação desejada, se a gestação, a mãe teve um tempo de tranquilidade, de paz, durante esse processo, durante os 9 meses, com certeza essa criança vai nascer tranquila e se sentindo segura. A criança já começa a se sentir segura ou insegura dentro do ventre, não é fora dele. E a partir do momento que ela nasce, ela já sabe se ela é desejada ou se ela não é desejada, ela já sabe os problemas que estão em volta dela e aquilo que causa medo, insegurança, causa uma tensão nessa criança, e muitas vezes os pais não sabem interpretar isso, até mesmo no choro de um bebê. Muito bom. E vamos falar um pouquinho mais de alguns traumas que causa lá na infância e aí reflete para nós aqui na vida adulta. Um exemplo de trauma, o abuso sexual, o abuso de autoridade. Quando a criança passa por esse momento de abuso, ela se torna uma pessoa insegura. E
normalmente ela também quer a aprovação o tempo todo. Quando ela se sente rejeitada, ela quer a aprovação dos pais, a aprovação das pessoas. E isso é muito sério, porque quando eu tenho que estar fazendo sempre para ser aprovado, eu nunca estou fazendo realmente aquilo que eu quero, mas sim o que o outro quer para que eu possa ser aprovado ali, para que eu possa caber naquele lugar. Isso que a senhora fala é bem sério e a gente tenta entender um pouquinho como é que funciona, né, no nosso dia a dia. A ideia seja lá do abuso, e aí tem vários abusos também, quando a gente fala não só o sexual, também que a gente sabe que é Abuso traumatizante, mas é emocional também. Você quer falar um pouquinho mais sobre como se molda isso para trazer para a vida adulta? E a partir do abuso, a pessoa ela vai tentando, eu vou falar de uma maneira mais simples para que todos possam entender. A pessoa vai achando formas de sobreviver ali, formas de sobrevivência. Como que eu vou passar por isso? Porque muitas vezes, no abuso físico, às vezes o abusador está dentro de casa e essa pessoa não tem a oportunidade de falar para ninguém ou tem medo pela ameaça ou é alguém de perto. E a partir disso, ela aprende a sobreviver dentro daquele contexto. E na fase adulta, muitas coisas podem acontecer a partir do abuso, ou essa pessoa pode se tornar até mesmo um próximo abusador. E uma das coisas que isso também me espantou quando vi esse dado, que a maioria dos abusadores é porque foi abusado na infância, né? Meio tipo, carrega o trauma e aí leva lá para a vida adulta, da vida adulta, e daí abusa geralmente aí de uma criança, né? E aí, tipo, parece que o ciclo não se fecha. Como é que a gente consegue fechar esse ciclo? Claro que a gente sabe que tem uns que estão fora da casa que não vai conseguir fechar de jeito nenhum, mas tem outros que conseguem. Não só questão de abuso, mas também de como ser trabalhado, dona Cândida, para puxar para isso. É muito sério isso, Noel, porque a questão do abuso, a pessoa realmente, quando ela se torna um outro abusador, ela vai procurar aquele que está inseguro, aquele que está desprotegido, né? A criança que está desprotegida. E para fechar esse ciclo, a pessoa tem que reconhecer que ela é um abusador. E ela tem que reconhecer que ela precisa de ajuda. Tem pessoas que entendem que tem essa tendência para se tornar um abusador, então ela começa a buscar ajuda, e então há uma mudança ali. Mas tem muitos que não querem e não vão em busca de uma ajuda, por medo, por vergonha, ou mesmo por estar naquela situação. Eu passei, então por raiva, né? Eu passei, então por que o outro não pode passar? Sim, mas... E aí, agora, a gente já conversou um pouquinho no off ali, conversando sobre o narcisismo, e aí agora vem em contraponto, com a senhora chega e fala o seguinte, que que o abusador, ele se toca, ele diz assim, pô, eu tô fazendo errado, eu posso melhorar. E o narcisismo, não, eu posso estar errado, tá? Aí essa hora me corrija. Mas o narcisismo não, ele nunca acha que ele tá errado, sempre que o outro tá errado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O narcisista, ele não aceita que ele está errado. E o narcisista, ele tem que estar no centro. Se ele for o centro das atenções, se ele for o centro de tudo, para ele está muito bom. Mas a partir do momento que ele sente que ele não é mais o centro, então ali vem a parte do abuso do narcisista. Ele começa a maltratar a pessoa, ele começa a ter atitudes erradas. Um exemplo assim, bem prático, uma moça casa com um abusador. Com um abusador não, perdão, com um narcisista. E esse narcisista, ela gera um filho. Esse narcisista normalmente, e isso é uma sequência, porque eu tenho pego pessoas, tenho vivenciado isso em sala com pessoas. Ele começa a rejeitar a própria pessoa e a criança. Né? Tem situações que é bem recente que a mãe ainda conseguiu ter 3 filhos com um narcisista. E ele rejeitou os 3 filhos.
Então, isso é muito sério, Sim. né? O narcisista, ele não quer uma ajuda, ele não acha que ele precisa de ajuda. Ele acha que está tudo bem com ele. O problema sempre será o outro. Pois é, e aí uma das coisas é isso, né? Estudando um pouquinho, é sempre o outro, né? Ah, eu fiz isso. Vou dar um exemplo aí. Ah, eu te bati, é porque você me provocou, porque é Exato. você que fez isso, né? Ah, eu tomei tal atitude porque você me levou a isso, né? Exatamente. A gente vai entender um pouquinho sobre esse movimento, vai ver e aí consegue entender um pouquinho como é que se encaminha a questão disso. E fala um pouquinho se o narcisismo tem cura, ou melhor, vamos puxar antes ainda, como identificar um narcisista para chegar, e aí chega e fala assim, e aí uma dos pontos a ser comentado aqui é o que? Todo mundo tem um pouco de narcisismo, se for pensar, claro, né? Uhum. Mas tem uns que são, né, exageradamente, né? E pra gente não dizer totais, né? Tem uns que a gente olha, assim, Dona Candida, a gente consegue viver assim, pô, esse é. E tem outros que parece que não é, e aí depois vai ver, chegar próximo, e aí próximo começa a ter intimidade com ele e ver como é que ele se relaciona com isso. Conta um pouquinho disso. Normalmente, ele não vai te demonstrar num primeiro momento quem ele é. Normalmente, ele vai ser uma pessoa muito carismática, então, para identificar de primeiro momento, você raramente vai conseguir identificar que ele é um narcisista, mas eles sempre falam coisas que você começa a perceber na fala, né? Que se ele não estiver no centro daquela situação, não é ele, né? Então, assim, ele sempre se identifica como que ele que faz, ele sabe que ele é muito bom, que ele... E a partir do momento que a pessoa começa a dar demonstrações assim, você pode ficar observando. Ou se acontece alguma coisa e automaticamente ele diz, mas se não fosse por causa do Onoel, eu não teria feito isso. Sim. Né? Então, ele sempre vai dar, ter sintomas ali. Por exemplo, errou, aprontou, mas você deixou num relacionamento, traiu. Ele trai, né? Eles traem e mentem muito. Então, a culpa é sua, porque se você não tivesse feito tal coisa, eu não teria feito isso. Sim. A partir do momento que a pessoa se vê numa relação dessas, ela tem que começar a observar melhor e procurar sair disso o quanto antes. E aí se fala, e daí vamos pensar um pouquinho do narcisismo, né? Disso, o narcisista, ele nunca larga a pessoa, né? Ele nunca larga, ele nunca deixa, eu vou soltar. Não, ele tenta segurar o máximo lá do jeito de chegar, tentar controlar ali e ficar. Às vezes, e aí a gente cuida e tem um pouco, até estava conversando agora há pouco, eu tô lá como presidente, estou como presidente do Beni, e eu tô lá, eu sou um cara que sou influente. Uhum. E aí, bom dia, Beni, vamos lá, vamos animar. Sim. Querendo ou não, e aí às vezes até o cara fica se questionando assim, pô, até onde tem, aí vem o poder da influência, porque o narcisista tem um pouco disso, né? Uhum. Ele é um querido com os outros, tu olha pra ele e diz, pô, mas que cara, gente boa, e aí vai chegar próximo, principalmente pra família dele, cara, sofre um monte, né? A família, eu fui casada com um narcisista há 35 anos, e hoje ainda, a culpa ainda é minha, né? Sim. Quando a minha filha conversa, então hoje ainda a culpa sempre foi minha. E então foi uma experiência bem grande. Nos primeiros anos foram muito difíceis porque eu não entendi aquilo, mas e muitas coisas realmente ele não nos larga. Ele pode sair, mas ele retorna. Entende? Porque ele sabe que você é uma presa. E que para você sair do meio dessa relação, você tem que ter muita força.
Você tem que, principalmente, buscar ajuda numa terapia, buscar ajuda espiritual, mas principalmente uma ajuda numa terapia, porque vai curar o teu trauma da infância, que é aonde o abusador ali, o narcisista abusador, ele fica trabalhando em cima da tua mente. Porque você tem a carência paterna ali, ou a carência materna, e ele está ali falsamente suprindo aquilo ali e, na verdade, mentindo o tempo todo. Enfim, muitas coisas acontecem dentro do relacionamento com um narcisista. E aí a gente vê assim, pô, parece que o negócio não anda, parece que, cara, a gente tá correndo atrás, quer fazer acontecer, e aí tá puxando pra baixo o cara, e o cara não entende o que Não que é, e não entende, e aí depois que a gente começa a estudar, começa a entender, opa, tem algumas coisas aqui, e aí começa a se identificar e ver isso. E o cara toma, assim, pô, eu não imaginava. Mas é legal que depois de tu identificar um e com características, fica fácil identificar o outro. Outros. Porque só pela fala, pelo jeito, porque querendo ou não na fala, ele se entrega ali, né? Mas tem algo interessante, né? Ainda assim, tem mulheres que caem de volta na mesma situação com outro narcisista. Por que isso? Porque ela precisa, ou homens, né, que seja no relacionamento, cai novamente nessa cilada. Por quê? Porque realmente precisa ser curado as suas emoções. Para daí depois ter um envolvimento, um relacionamento com outra pessoa, porque aí você vai aprender a identificar e entender aonde que você caiu nas garras desse narcisista. Aí, boa. Então, boa dica para você, então, que tá aí, que tá solteiro, né? De cuidar, de ver essas dores que tem você da infância, que tá trazendo aí para a vida adulta, para estar entendendo um pouquinho questão disso. Como é que funciona, como que eu posso estar me afastando dessa pessoa. E o narcisismo, achei muito engraçado que não tem remédio, Não, né? Não tem remédio. A pessoa tem que querer. É possível conviver com um narcisista? Você tem que querer sofrer muito. Porque é possível, sim, conviver com qualquer pessoa. Sim. Mas você quer isso para você? Você quer viver essa vida constantemente de acusações, de coisas que você não fez, de mentiras, e falsas verdades, e, enfim, de viver um momento, parece que a pessoa é a melhor pessoa do mundo, carinhoso ou carinhosa, e de repente tá te chutando, xingando, brigando, tem situações de espancamento, não foi meu caso, mas tem vezes que uma palavra não precisa mais do que isso para se sentir como se tivesse tomado uma surra, né? É bem essa. E o narcisista, ele estuda bem você, tá? Ele sabe bem certinho aonde pode cutucar os botãozinhos ali, de assim, ó, esse, e agora eu vou ativar esse gatilho, agora eu vou ativar esse, eu vou esmagando até o fim, né? Espreme até o fim, né? E aí, depois a pessoa cai, e aí chega e diz, viu, te falei, viu como é que era? Olha só, e aí a gente consegue entender um pouquinho disso, né? Exatamente. O narcisista, ele esgota o outro a ponto de adoecer. Adoecer. E para você sair dessa doença, ele não ajuda, tá? Ele fala que ajuda, mas ele não ajuda. Você tem que ter força para sair daquele lugar, daquele ambiente e começar a buscar entendimento. Então, tem muitas pessoas que estão em relacionamentos abusivos com narcisistas e não entendem porque acha que, mas eu não entendo por que a pessoa não muda. Não tenta mudar o outro. Saia você disso e mude você. É bem essa. Então, beijo, tchau, valeu, né? Que não tem o que fazer, né? Isso aí. Porque ele não se reconhece, ele diz assim, eu tomei essa atitude por causa de você que fez isso comigo, por isso ativou esse gatilho em mim, que daí eu tô te sacaneando, tá? Então é isso, uma dica aí boa também. Dona Cândida, me fala um pouquinho do resultado que a senhora já teve dos seus atendimentos, que olhar para trás assim e dizer assim,
Que legal, você foi ser terapeuta dessa pessoa. Não sei, a senhora tem caso já disso? Tenho casos. Tem uma pessoa que eu posso citar o nome dela, porque eu sei que tem essa autorização. A Ilane, ela era uma professora na cidade de Sorriso, e hoje a Ilane se tornou uma mulher que cuida de mulheres, né? Ela trabalha com mulheres hoje. Por quê? Porque a Ilane chegou comigo na fase mais difícil da vida dela. Ela estava prestes a se separar, ela estava com a vida totalmente descontrolada em todas as áreas. Quando eu falo todas as áreas, são todas, né? Financeira, emocional, familiar, tudo estava muito difícil para ela. E quando ela chegou, ela pediu se eu poderia ajudá-la, né? E aí eu disse sim, eu posso te ajudar. E começamos a fazer a terapia. Na primeira sessão, ela já entendeu aonde estava o maior problema dela. E no final, só para encurtar, no processo a Ilane andava vestida de qualquer jeito, não se maquiava, não arrumava os cabelos, não tinha uma postura feminina, né? E ao final de tudo isso, a Ilane, hoje ela é uma mulher que se maquia, que se arruma, que ajuda mulheres a se arrumarem e ajuda a restaurar casamentos, porque a partir da terapia ela também reconheceu aonde estava o erro dela dentro do casamento e então ela mudou e tudo tem mudado na família dela. Eu ainda tenho contato com ela e é muito lindo o que ela está fazendo com outras mulheres agora. Né? Ela reúne essas mulheres, fala do amor de Deus, mas também fala das mudanças que elas precisam ter. Né? E a Ilane é um caso que eu levo para a vida, porque foi uma das primeiras pessoas que esteve comigo para fazer terapia e fez uma mudança radical, literalmente, na vida dela. Tem outras pessoas, né? Tem muitas outras pessoas. Aqui, agora que eu estou em Balneário Camboriú, eu tenho testemunhos já recentes de muitas mulheres mudando a sua história, da vida delas sendo transformadas. Aí, show. Eu tenho certeza. Eu vi isso também, né, dona Cândida, né? Eu vi isso mudar vidas, tá? Eu vi. Uma coisa o outro falou lá e tudo mais, mas quando eu vi isso, né, é completamente diferente. Então, para você que está em dúvida, será que vale a pena ou não vale a pena ter uma terapeuta, né, fazer sessão de terapia, tem do pessoal um pouquinho mais com preços mais acessíveis, né, dona Cândida? Mas corra atrás, duvidar, ainda até na própria igreja a gente tem. E geralmente depende de cada igreja, às vezes também tem, mas tem um preço bastante acessível, claro que tem um custo mais elevado também, mas aí vai que jogo, mas não fique preso a isso, corrija os seus monstros, se a gente pode chamar assim, da infância para melhorar aí a vida adulta, porque daí se você curada na vida adulta, você vai estar curando toda a sua família, seja a sua filha, seu filho e tudo mais, depois seus netos e assim, vai meio tipo rompe o ciclo, né? Dona Cândida, já está chegando no final, dona Cândida, eu quero que a senhora olhe ali para a câmera número 1 e fale como é que a gente pode encontrar a senhora para o pessoal que quer estar contactando com a senhora. Você pode estar me ligando, o atendimento online, tá? O meu número é 47 992 24 0421. É Cândida, tá? Me procure, vai fazer a diferença na tua história. Pode ter certeza disso. Aí, show. Aí eu vou pedir depois pro editor tá colocando no telefone embaixo. Da terapia, tá. TRG. Mas ainda dá tempo, dona Cândida, pode falar, vai lá. Então, a terapia, a TRG, ela é um método que eu uso. E esse método, ela faz a diferença para a cura de traumas, tá? E não é algo que você vai ficar muitos anos tendo que fazer essa terapia, não. É algo mais
rápido e vai direto na raiz, aonde realmente iniciaram os problemas da sua história, da sua vida, e traz o resultado que tu precisa. Se hoje você não está rompendo financeiramente, se hoje você não sabe tomar decisões, você tem medo, você não tem posicionamento, me procure. Vamos fazer terapia, vamos curar essas dores, vamos curar essa criança ferida, esse adolescente ferido, ou mesmo esse jovem ferido, para que você tenha uma vida nova, uma história nova. Aí, show. Então, invista em você, CNPJ, tá? CNPJ da empresa aí, se o CPF andar bem, CPF forte e empresa forte também. Show? Ah, baita conversa, dá para abrir um pouquinho a mente e entender, para estar se desenvolvendo, para estar se moldando aí para você. Às vezes são chaves que muda o jogo, tá? E eu sou experiência viva disso. Dona Cândida, essa experiência viva disso. Mudou a chave, pronto, aparece assim, ó. É muito rápido, é impressionante, tá? É isso, meus queridos. Então, espero vocês aí para próximo podcast, sempre na terça-feira, às 19 horas. Para você que não curtiu ainda, curta lá, dá aquele like de confiança, tá com dúvidas, pode escrever aqui embaixo, duvidar, a Dona Cândida pode estar respondendo, ou se quiser a Dona Cândida aqui de novo, a gente pode chamar, né, Dona Cândida? Pode sim, estarei aqui. Tá, então a gente pode estar aqui já com a Dona Cândida também, pegar algum assunto aí legal, assim, a gente falou um pouquinho mais sobre o narcisismo, mas ver aqui a área que você, ou não é, eu quero que fale sobre isso, a gente pode aí estar conversando com e vendo. Certeza. Claro que a gente não vai clinicar, mas dá uma direção que ajuda bastante. Se quiser contratar a Dona Cândida, tá? Aconselho e muito, tá? Mas se não, o pessoal fica a terapeuta perto de você, aí ela atende, só lembrando, puxar a sardinha um pouquinho mais pro seu assado aí, ela atende também online, tá? Então, como ela falou ali, ela manda o link e a gente faz a conversa com vocês e para mim, resolveu muita coisa. Então tá, muito obrigado, Dona Cândida. Eu que agradeço esse momento, oportunidade excelente de estar aqui no Tiaraju, estúdio, e pode ter certeza que grandes coisas vão acontecer aqui neste lugar. E eu estarei aqui também para responder você. Envie uma pergunta, envie perguntas e estarei aqui para responder para você. Então, show de bola. E assim termina mais um Tiaraju Cast.